Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Prazer, eu sou a Ana, sou a mãe do Luiz, mãe de primeira viagem. O Luiz tá agora com quase 10 meses. E eu vou falar sobre as inseguranças que eu tive antes da gestação, durante a gestação e agora nesse pós-gestação, né? Insegurança com o meu corpo. Já adianto 2 pontos, tá? Eu não vou passar pano quente pra gente ficar acima do peso, se aceitar e achar lindo, maravilhoso essa situação. Porque eu acredito que isso é um problema de saúde. Não estar forte e não estar bem fisicamente, pra mim é um problema. Eu quero viver muito, quero viver bem, quero ter saúde para que eu consiga cuidar da minha família. E é uma coisa que eu tô investindo agora, né? Segundo ponto, se você quer um vídeo sobre resultado, eu não vou mostrar abdômen trincado, porque eu não tenho braço forte, nada, tá? Então, eu estou no processo, estou começando, e eu queria falar sobre o que mudou aqui, né? E talvez vocês comecem a ver um pouquinho dessa mudança que eu estou tendo, né? Uma mudança pequena, perene, né? Contínua, que vem vindo nesses últimos meses e me fez querer falar sobre isso, porque talvez faça sentido pra você também, tá? Lá no Instagram. Então, se vocês me acompanham, @AnaCalce, lá eu compartilho um pouquinho mais da minha rotina, bem porcamente, porque eu não entendo dos negócios aqui ainda, tá? Bom, vamos lá. O primeiro ponto sobre quem é eu, tá? Antes da gestação, eu estava 15 quilos acima do peso, certo? Isso foi um processo que eu engordei ao longo dos anos, até os 18 anos mais ou menos, 19, eu era uma pessoa muito magra, estava no meu peso, mas era bem magrinha, né? Então, não era forte também, tá? Então, eu era bem fraca, né? Não tinha força, não era o que eu queria. Mas eu era magra, tá? Então, magra, não tinha saúde, também não era resistente fisicamente, mas eu era magra, tá? Me alimentava super mal, de salgadinho em pudim. Acontece que a conta começou a chegar ao longo dos anos e eu fui engordando. Chegou a estar 15 quilos acima do peso antes de eu descobrir que estava grávida, certo? Durante a gestação eu engordei mais de 27 quilos, porque uma semana antes de parir, né, eu tinha engordado 27 quilos já. Então eu virei uma bola, inchada. Meu nariz, meu rosto ficou muito inchado. Eu não percebia tanto, tá? Porque a gente vai se acostumando ali com a nossa imagem. Mas olhando as fotos hoje é desesperador. Mas vamos lá. Depois da gestação, né? Acho que com de 2 para 3 meses, eu já tinha perdido os 27 quilos. Isso porque eu tive que me alimentar de forma diferente, porque o Luiz tinha cólica. E aí, eu comprei o protocolo de uma nutricionista, que ela é especialista nisso, em cólica de bebê, e funciona, tá? Funcionou comigo, assim, foi como tirar com a mão, mas era muito restritivo a minha alimentação até eu poder voltar a reintroduzir os alimentos, né? Então, ele tava ali entre 1/3 dos bebês que tem cólica, certo? Não é todos que tem, mas ele teve, e aí eu cuidei dessa forma. Até porque sem isso a gente não ia dormir. Né, coitado. E perdi, então, esse peso e eu voltei ao peso que eu tinha, né? Então, eu ouvi o pessoal falando assim, nossa, mas fica tranquila, você vai voltar ao que você era, e eu voltei. Mas eu percebi que ficou muito difícil eu diminuir, porque eu achei assim, ó, bom, eu vou continuar amamentando, né? A amamentação dele até os 6 meses era exclusiva, aí agora tem alimentação, né? Isso que mudou, mas ele não toma fórmula nem nada. Falei assim, vou continuar amamentando, acho que é isso que me fez emagrecer. Não foi. E eu comecei a ver o quanto era difícil ser mãe e ser fraca. Sério. Porque veio a primeira gripe. Ele pegou gripe, eu peguei gripe. Foi um caos. Falei, gente, não, eu preciso ser resistente, eu preciso ser mais forte. Porque é difícil você cuidar de um bebê, você estando debilitado. Ana, você não quer mais ficar doente? Não, eu sei que eu vou ficar doente. E também não sei que eu não tenho controle sobre muitas coisas. Mas aquilo que eu tenho controle, eu quero fazer o meu melhor, sabe?
aquilo que tá na minha mão, eu quero fazer o que for possível. E aí, eu falei, putz, foi primeiro, nossa, vai dar ruim, eu não vou aguentar, né? Imagina ser mãe de mais crianças e sendo uma frangote, né? Vai funcionar. Aí, aconteceu o quê? Depois, pegamos dengue, eu e o Jean, meu marido. O Luiz não, graças a Deus. Aí, deixa eu virar aqui, tá com sol bem na minha cara. Aí, eu falei, putz, lascou, né? Preciso cuidar mais da minha saúde. Mais um problema, mais uma dificuldade. Quer dizer que eu não vou pegar dengue? Não, eu vou pegar, né? Mas eu quero ser forte, né? Quero estar mais resistente para passar isso da melhor forma possível. Porque a mãe morrendo e a criança, assim, morrendo no sentido de capengando, sabe? A criança vai continuar ativa. Vai continuar brincando, querendo, pulando e demandando, e é a vida que segue, né? A gente que lute. E aí eu falei, putz, eu não vou aguentar. Aí o Luiz pegou gripe, ficou doente. Eu tinha que segurar no colo, né? Tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que fazer com ele no colo. E eu sou muito fraca, né? Eu não tenho força pra isso. Falei, não vai dar certo. E aí eu tinha que faxinar a casa, cuidar do Luiz, fazer comida, porque agora eu tenho que fazer todas as refeições dele, então eu falo que eu virei cozinheira. Aí eu também não quero ficar assim, pra mim, é complicado parar totalmente de trabalhar. Eu parei de ter obrigações, mas eu não consigo parar de produzir alguma coisa. E eu quero ter energia, quero ter disposição pra isso, sabe? E aí eu comecei a perceber o quê? Que se eu não dormir bem, ter um sono de qualidade, se eu não tomar água suficiente, se eu não me alimentar corretamente, se eu não praticar exercício, não vai funcionar, né? Eu não vou ter a vida que eu sonho, né? Eu sonho ter mais filhos, pode acontecer ou não. Eu sonho ter energia para cuidar, para educar, para estar presente, para poder dar atenção pro meu marido, cuidar do que for necessário da casa, produzir alguma coisa. Falei, gente, se eu não for forte, eu não consigo. Isso mudou pra mim, porque antes eu tratava essa questão de emagrecer como se fosse uma coisa estética. E esteticamente falando, como você vai lá e compra uma roupa bonita, passa uma maquiagem, você fala assim, ah, não, tá bom, sabe? Você vai se enganando. Então eu gastava muito comprando roupas que comprasse essa beleza minha, comprando maquiagem que comprasse essa beleza minha, e eu não fazia, não tinha disciplina, né? Então eu sempre ouvi o pessoal falando assim, não, você tem que fazer por saúde, por não sei o quê. Cara, tem que fazer por saúde. Hoje eu faço por saúde. Eu vou explicar as mudanças que eu tô fazendo aqui e vocês vão ver que eu tô seguindo uma outra regra que é ir devagar, né? Não tem como a gente mudar um hábito assim, do dia pra noite, não é rápido. Primeiro que eu fiz, exercício. Por quê? Eu comecei a correr de manhã, né? Então eu levanto mais cedo, por quê? Porque é uma paz você levantar de manhã sem a casa tá acordada, ter o seu momento, sabe? Isso pra mim é o suprassumo, sabe? Me dá muita energia, muito gás, muita disposição pro dia. Então eu preciso disso, eu preciso desse momento, né? Então, ir correr de manhã é isso. E aí eu consigo também ler com calma, tranquilidade, né? Fazer meu devocional, que eu estou colocando também, porque eu preciso estar forte espiritualmente também. Não sou nenhuma um exemplo, né? Eu tô caminhando em tudo. Tudo que eu vou falar aqui, eu tô engatinhando, tá? Meu Deus, o sol tá me perseguindo aqui. Então eu estou engatinhando em tudo, sabe? Mas tô explicando a minha jornada. E aí eu comecei a fazer exercício. Então eu faço por quê? Porque eu vi que me faz bem, sabe? Até no dia que o Luiz acorda à noite. Se eu, for, eu já comecei ganhando o dia, sabe? Da energia, sabe? Pra continuar. Ao invés de eu ter energia pra poder ir,
eu vou para poder ter energia. Então isso mudou completamente o jogo, e aí eu vou nos dias que eu tô cansada e tudo mais. Porém, hoje, depois de acho que 2 meses, 3 meses, indo correr, sabe, 3 vezes por semana, eu sei, gente, sério, eu já expliquei lá no Instagram. Eu odiava correr com todas as minhas forças, porque eu não tenho resistência cardiorrespiratória nenhuma. Mas agora eu tenho, tá melhor, sabe? Nota-se um progresso. E aí, depois desse período de adaptar, de começar esse hábito, pra mim agora é ruim se eu não vou, sabe? Porém, eu aprendi a me permitir, porque daí a gente tem que ter uma prioridade, né? Então, às vezes eu tenho que ficar, quero, né, ficar mais com meu marido à noite, aí a gente vai dormir mais tarde, porque tá assistindo alguma série, alguma coisa. E aí, eu respeito também, eu sinto, né, se eu tô, se vai me prejudicar ou vai melhorar, sabe? Mas são prioridades na vida. E hoje, o que que mudou? Eu tenho a certeza de que eu vou ir, que eu quero ir. Eu já entendi isso. Eu quero, faz bem, eu vou, sabe? Antes era, nossa, não quero, eu vou ter que ir, meu Deus do céu, sabe? Então eu entendi esse ponto, que faz bem pra mim fisicamente, faz bem pra minha alma, pra minha disposição e pra eu servir melhor aqueles que eu amo. Aí o segundo ponto que eu fiz é comecei a prestar atenção na água, porque eu não estava tomando água o suficiente. De zero maneira. Estava muito aquém. E aí, por eu não tomar água o suficiente, eu acabo beliscando mais vezes, porque daí a gente confunde fome com sede, sabe? Ouvia todo mundo falar, ouvia, fazia alguma coisa, não fazia. Mas agora eu tô fazendo. Então, eu tô controlando muito mais a minha água, tô tomando mais água. Outro ponto que eu comecei, acho que faz essa última semana, tá? Eu comecei a medir aquilo que eu comia. Porque eu sempre falei, né? Eu trabalhava vendendo software de gestão, né? Pra indústria. E eu sempre falei uma coisa: primeiro a gente mede, depois melhora. E na vida pessoal é a mesma coisa. Não tem como eu melhorar a minha alimentação se eu não souber exatamente o que eu tô fazendo. Eu baixei um aplicativo, chama Yazio, acho que é assim que fala. Comprei o negócio lá e eu estou lançando tudo. Falei o primeiro dia. Hora que você começa a lançar, você já fala assim, não, vou dar aquela diminuída, que é pra eu não me chocar tanto, sabe? E eu passei, tipo, mais de 1.000 calorias do que era a meta. Mais de 1.000. Aí eu falei, putz, não é possível, não é possível. Eu fiquei com fome, né? O que que tá de errado? E aí eu percebi alguns pontos na minha alimentação. Primeiro, eu não sabia o que ia comer de lanche. Então eu saía comendo o quê? Qualquer coisa. Eu não tinha horário pra comer. Tipo assim, não tinha previsto que eu ia comer, sabe? Não tinha uma previsibilidade. Então eu ia lá e o quê? Beliscava toda hora, né? Outro ponto, eu comia muito no café da manhã, apesar de comer saudável. Então eu comia um ovo, uma fruta, tomava whey, né? Mas aquilo que eu comia, a quantidade que eu comia de uma vez só agrupado era muito. Aí eu comecei a tirar, por exemplo, o whey. O whey se tornou o meu lanche da manhã e não parte do meu café da manhã, né? Por quê? Porque daí eu consigo pegar esse aporte nutricional e colocar no meio da manhã e eu pego e tomo água, entendeu? Tomo uma canequinha, coloco água na canequinha e tomo. Por quê? Pra distribuir melhor. E aí eu estou aprendendo isso, né? Outro ponto, eu estou reduzindo drasticamente o consumo de açúcar, né? Qual que é o meu propósito? Eu só vou comer se eu fizer alguma coisa. Ou seja, se eu sair, eu não vou comer. Se alguém me oferecer alguma coisa, eu não vou comer. Quais são as únicas exceções que eu tenho nos próximos 3 meses? Meu aniversário, aniversário do meu marido, aniversário do meu filho. Só. Então, julho, agosto e setembro. Vai ser esses momentos em que eu vou comer. Fazer em casa, o que significa pipoca doce, só. Isso, uma vez por semana. Esse é meu objetivo, sabe? Então, tô controlando dessa forma. Estou distribuindo melhor. E outra coisa que eu descobri. Ai, gente, vocês vão rir de mim, né? Quem já é disciplinado vai rir desses aprendizados meus.
que se eu comer legume e alface e verdura, eles quase não têm caloria. E aí eu tô diminuindo aqui o arroz, o feijão, sabe? E tô colocando mais o quê? Legume, verdura no prato, porque eu vou ficar saciada e tem pouca caloria pra eu poder depois comer uma coisa que eu gosto, sabe? Então tô aprendendo aí a distribuir isso e me alimentar melhor. Por quê? Porque eu quero perder peso. Porque ficar 15 quilos acima do peso que eu tenho vai me fazer ser mais fraca. Como eu já estou fazendo o exercício, eu quero ficar mais forte. Então eu tô o quê? Juntando esses dois pilares aí para que eu consiga ficar mais forte, né? E tomando água também. Enfim, e aí o que que mudou? Para eu poder vir aqui falar sobre isso, porque eu acho que muitas pessoas têm insegurança, né, de falar sobre peso e tudo mais. Qual que é o ponto? Eu tinha essa insegurança. Por quê? Porque eu não acreditava de verdade que eu iria mudar, que eu um dia seria diferente. Hoje eu tenho a convicção de que eu vou ser diferente, sabe? Que eu vou chegar onde eu quero, que eu vou ser forte. Por quê? Porque não tem por que eu não ser forte. Porque eu vou fazer, eu vou mudar. Pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 2 anos, eu vou, sabe? Não tenho mais, vamos dizer assim, insegurança de que eu não vou conseguir. Porque eu acho que essa insegurança que às vezes a gente tem é porque a gente acha que não vai conseguir. A gente sabe que não vai fazer, sabe? E agora eu tenho essa convicção de que eu vou fazer, vai acontecer, sabe? E tá acontecendo, já tô sentindo progresso, já tô sentindo diferença. Então, vai funcionar. E aí é dessa forma que eu tô lidando, né, com as seguranças. Na prática, como que eu comecei a lidar? Eu comecei a perceber as minhas vitórias. Então, eu comecei a ter credibilidade comigo mesma, porque antes eu só perdia de mim, só perdia pra mim. Então, quando eu levanto cedo, num dia que, cara, eu não dormi nada, tô extremamente cansada, e eu fui, eu corri, eu fiz o que tinha que fazer, isso abasteceu a minha autoconfiança, né? Eu começo a confiar mais em mim. Porque a gente não consegue falar assim, não, eu vou confiar em mim. Não, eu não confiava que eu conseguiria, sabe? Não é natural. A gente só acredita com resultado. Por isso que eu falei no começo do vídeo. Se você espera alguém falando sobre resultado, não é esse o caso. Porque não tenho barriga de tanquinho pra mostrar. E também quando tiver não vou mostrar. Eu não tenho um corpo definido, né? Mas a gente começa a ter credibilidade com a gente mesmo quando a gente começa a ter resultado. Isso pra qualquer área da vida. Então, quando eu comecei a vender, como que eu sei se eu sou uma boa vendedora? Quando eu comecei a fechar contrato. Antes disso, eu posso ser a pessoa mais esforçada, que mais estudar. Mas se eu não for, e não fazer, e não ganhar, e não ter vitória, a gente não consegue acreditar em nós mesmos, sabe? Então, a autoconfiança é a fonte pra gente lidar com essas inseguranças. Então, elas são uma anula a outra, sabe? Quanto mais autoconfiança você tem, menos insegurança você tem. Por quê? Você consegue olhar com uma confiança de que você vai conseguir chegar onde você tá. Que o seu momento atual é só um momento, né? Não é o seu resultado final. Não é quem você é como você está. E é isso. E aí, então, se puder dar um conselho pra você que tá começando, começa a abastecer esse potinho seu de autoconfiança, que é o quê? Fazendo. Vai lá, faz alguma coisa, só vai. Porque funciona isso também. O pessoal fala assim, eu já tinha ouvido vídeos, né, do pessoal falando, ai, só vai, faz, não pensa muito. É assim mesmo, tá? Porque quando a gente começa a ouvir a nossa cabeça, não porque eu mereço, ah, não porque eu tô cansada, ah, não porque, cara, você vai perder. Você vai perder pra você mesmo. Então, vou encerrar por aqui, que já ficou enorme o vídeo. Muito obrigado, me contem se vocês querem ver mais sobre essa experiência, o que vocês querem saber, deixa aqui nos comentários. Curte esse vídeo, compartilha, sabe? Deixa a pessoa aqui ser valorizada pelo trabalho dela, se fez sentido pra você ou não. Se não fez também, tudo bem, tá? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.